O Império Vortexiano, fundado em 1414 por Benedito Rincon Semar, conhecido como Suleiman, o Conquistador, iniciou sua jornada sob a liderança de um jovem de apenas 13 anos. Motivado pela missão de elevar o nome da família Consemar, Benedito estabeleceu um império de poder colossal que, ao longo de 6 séculos, foi governado por apenas 7 sultões, 6 homens e uma mulher. Ele se destacou como o maior consolidado e conquistador de todos os impérios, tornando-se, literalmente, o dono do mundo, e governando com mão de ferro enquanto conquistava províncias. Em 1430, Benedito iniciou a construção do Palácio de Carter, cuja obra foi concluída em 1440. Durante seu reinado, seu harém foi proibido e os ômegas eram vistos como aberrações da natureza, sendo marginalizados e maltratados dentro da realeza vortexiana. Os casamentos eram arranjados por conveniência, com o objetivo de preservar as leis e a estabilidade do império. Porém, em dezembro de 1502, Benedito faleceu. Nesse mesmo mês, seu segundo filho, Benício Consemar, conhecido como Benício, o Bebedor, assumiu o trono. Durante seus primeiros anos de reinado, ele conquistou diversas províncias e venceu várias guerras, mas seu governo foi marcado por excessos em bebida e jogatina, o que levou o império à ruína financeira. Benício morreu em 1520, e em 1521, seu filho primogênito, Beni Consemar, mais tarde conhecido como Beni, o Inútil, assumiu o trono. Beni, o primeiro sultão do império a ter uma aparência exageradamente bela, era adorado como um deus da beleza. Apesar de conquistar algumas pequenas terras e províncias, seu governo foi marcado pela decadência financeira, já que gastou toda a fortuna do império com bebidas e jogos. Ele nunca se casou, mas teve vários filhos e concubinas secretas, o que era proibido. Beni faleceu em 1537, deixando o império em completa falência. Em 1540, Carlo Wang Consemari, conhecido como Carlo Wang, o Perfeito, com apenas 19 anos, herdou um império em decadência. Ele introduziu a hierarquia lupina e se casou com Caius Consiki, um príncipe ômega do Império Astinziriano, criando um novo sistema social que transformou a estrutura do império. Carlo Wang foi o sultão mais poderoso de sua linhagem, vencendo guerras e erguendo monumentos que reforçaram sua autoridade. Em 1595, iniciou uma guerra sangrenta contra o Império Utrechiano pela província de Kinsic, a antiga capital de Utrecht. Após a vitória em 1599, ele renomeou a província em 1601 para Consemar, em tributo à sua família, como um pedido de desculpas pelos danos causados pelo avô e pai, que destruíram o império construído por seu avô, Suleiman. Em 1602, ele iniciou a construção do Palácio de Vortexia, o centro administrativo do império e o primeiro a ter um harém em sua história. Em 1621, estabeleceu a hierarquia lupina como uma tradição oficial, exigindo que todo alfa de alta classe se casasse com um príncipe ômega para consolidar a dinastia Consemar. Carlo Wang morreu em 1750, sendo lembrado como o Perfeito, por tudo o que fez pelo império. Ele decretou que todos os seus descendentes diretos deveriam receber o título de o Perfeito, ou a Perfeita. Sua filha, Seni Wang Consemar, conhecida como San, o Sol Perfeito, foi a primeira mulher a governar o império, assumindo o trono em 1752, após a morte de seu pai. Favorita de Carlo Wang e da concubina negra Flor Hani Wang, ela desafiou o patriarcado imposto pela linhagem dos Consemar. San se tornou uma das militares mais influentes de sua época, conquistando terras, províncias e erguendo monumentos. Sua ascensão ao poder ultrapassou o próprio pai, tornando-se uma das figuras mais poderosas do império. Após a morte de San, em 1912, seu filho primogênito, Kalenkin Boakul Consemar, assumiu o trono. Conhecido como Arte, o Impiedoso, Kalen foi o sultão mais sanguinário da história do império. Ao assumir o poder,
destruiu todo o legado de sua mãe para se autoproclamar o mais poderoso, eliminando qualquer vestígio que pudesse exaltar o governo feminino de Sun. Para Kalen, mulheres não deveriam governar, e ele liderou de forma tirânica, sendo descrito como uma versão ainda mais cruel de Suleiman, o Magnífico. Em 1940, Kalen se casou com o príncipe Ômega Jun Phoenix, herdeiro do trono de Enconix, que na época tinha apenas 16 anos. Jun, reconhecido por sua beleza, talento e carisma, era querido pelo povo de sua terra natal. No entanto, por causa de uma dívida de jogo, o pai de Jun, Al-Farhana, o vendeu ao sultão impiedoso, selando seu destino em um casamento infeliz. Kalen tratava Jun com negligência, dedicando-se exclusivamente ao harém e ignorando seu esposo, que sofria com a falta de amor e atenção. O reinado de Kalen expandiu significativamente os territórios do império. Em 1970, ele conquistou a Europa, consolidando seu poder em 3 continentes, África, Ásia e Europa, tornando-se o sultão com o maior domínio territorial da história vortexiana. Em 1990, mandou erguer templos e estátuas em sua própria homenagem, desafiando a tradição que proibia que um sultão erguesse estátuas para si mesmo. Essa atitude dividiu opiniões. Alguns viram como homenagem, enquanto outros consideraram uma quebra grave das leis estabelecidas por seus antecessores. Em 1998, Kalen lançou o Projeto Arte, na Universidade de Utrecht, uma instituição de elite. O projeto visava avaliar alfas de alta classe para determinar sua aptidão para integrar a universidade, e muitos acreditavam que essa iniciativa visava reafirmar o legado de Kalen como um sultão de grandeza inquestionável. O casamento com Jun produziu mais de 10 filhos, entre eles uma filha e 9 filhos homens. Contudo, o relacionamento entre eles era frio, sem amor, e marcado pela negligência de Kalen, que pouco se importava com Jun, preferindo a companhia de mulheres e ômegas de seu harém. Arte morreu em dezembro de 2003, por causa de uma doença incurável. Atualmente, o sultão Banarhan Consemar, conhecido como Bambam, o extravagante, filho primogênito de Arte e Jun Phoenix, ele ascendeu ao trono em 2014, aos 27 anos. Bambam é um sultão muito bonito, e é aclamado como o Deus vivo da sedução, dentro do império. Ele é chamado de Luxus Vivo, o Deus da sedução, e é adorado como uma divindade. Sob seu comando, o Império Vortexiano se consolidou como o maior do mundo, abrangendo 4 continentes, e sendo aclamado como o dono do mundo. Em 2016, ele conquistou as Américas, expandindo ainda mais sua vasta dominação. Bambam é conhecido por seu grande amor à pátria e aos súditos, além de ter implementado tecnologia de ponta no império. Ele também desafiou uma das regras mais sagradas de sua linhagem, casando-se com um ômega plebeu, Qin Taiyuan, também conhecido como Qin Taiyung, o mais belo. Juntos, tiveram 4 filhos legítimos, mas apenas 2 sobreviveram devido às intrigas no harém vortexiano. Seus filhos são Shehzad Mukhi Taiyuan, o primogênito e provável herdeiro. Ele é idêntico ao pai Alfa, com os mesmos olhos e boca. Mukhi não deseja ascender ao trono, pois seu sonho é ser fotógrafo. Manal Taiyung Sultan, a filha que faleceu aos 2 anos, vítima de envenenamento no harém, ela parecia o pai Alfa. Taiyung, o pai Ômega, chorou por dias e culpou o sultão pela morte da filha, pois eles desconfiava de Manal Hatun, a favorita do sultão, do envenenamento da filha Shehzad Benjamin Taiyung, Boaku, herdeiro ao trono até o trágico incidente em que, aos 12 anos, foi envenenado pela concubina favorita de Bambam, Flower Sultan, em uma trama para promover seu próprio filho, Qaid-Ren, à posição de sucessor. Até hoje, o sultão desconhece a identidade exata do responsável pelo envenenamento de seu filho, pois, como governante extremamente comprometido, Bambam muitas vezes se encontra ocupado com questões do império. Contudo, sendo um homem justo e avesso a intrigas e manipulações dentro do harém, é provável que o sultão promova uma severa punição para a concubina.
O grande esposo real, Taiyong, acusa o sultão de negligência pela morte do filho. Isso afetou não só a instabilidade do harém, mas também o coração de Taiyong, que se negou a cumprir os deveres matrimoniais por um ano e foi se refugiar em seu país natal, Utrecht. Flower enfrentará a fúria do sultão, quando ele descobrir tal audácia. Afinal, tal traição e eliminação do príncipe herdeiro representam uma afronta inaceitável aos valores de justiça e estabilidade do império. Nani Buaku Sultan, a caçula e favorita de Bambam, atualmente com 2 anos de idade. Ela é idêntica ao pai Ômega e completamente protegida por toda a corte. Após sofrer inúmeras tentativas de envenenamento por concubinas do próprio sultão, a pequena princesa se tornou o foco da proteção do império. A corte, os irmãos de Bambam, e até mesmo aqueles com rivalidades internas se uniram para garantir sua segurança. O nascimento de Nani foi recebido como uma chance de redenção, uma vez que Bambam carrega a culpa pela morte da segunda filha, Manao, cujo nascimento enfrentou resistência feroz da corte. Apaixonado por Nani, Bambam seria capaz de explodir impérios se algo acontecesse à sua filha favorita. Além de seus filhos, Bambam conta com o apoio sólido de seus irmãos de linhagem, que governam as províncias e são fundamentais para manter a estabilidade do império. Os irmãos de linhagem de Bambam são fundamentais para seu governo, formando uma rede de apoio que consolida a força do Império Vortexiano e assegura sua continuidade. Cada um possui uma posição de influência e autoridade em diferentes províncias, refletindo o poder e a diversidade da família Consemar. Esses irmãos são Namunaan Consemar, conhecido como Kim Nanjon, o imponente. Namunaan é o primogênito da última geração Consemar e governa a terceira província, uma das mais ricas e vastas em território. Seu título de O Imponente não é apenas alusivo à sua estatura física, mas também à sua autoridade incontestável. Ele é considerado o mais sábio entre todos os irmãos, com uma reputação de integridade e liderança. Devido a essas qualidades, muitos acreditavam que ele deveria herdar o trono. No entanto, Bambam, como herdeiro direto do fundador Benedito Ren, foi o escolhido como soberano legítimo do império. Jackson Nahan Consemar, chamado de Jackson Wang, o Perfeito, ele é o governante da segunda província Alfa. Com uma personalidade mais reservada, Jackson Nahan é conhecido por uma combinação única de timidez e charme cativante, que contribui para sua grande popularidade. Seu talento diplomático é destacado tanto na administração quanto nas finanças, o que faz dele um pilar da economia do império. Jackson Nahan é extremamente dedicado e fiel ao império, demonstrando completa lealdade ao seu irmão soberano, Bambam. Jeb Lin Consiki Consemar, conhecido como JB, o Sério Magnífico. Jeb não é um Consemar legítimo, mas sim um Consiki, o que o torna uma figura única dentro da linhagem. Ele governa a quarta província Alfa de Vortex e também é o atual sultão do Império Rival, o Império Astinziriano, legado de seu avô, Dario Consiki, também conhecido como Mehmed, o Inteligente. Sua habilidade linguística, presença imponente e voz poderosa o destacam como um dos governantes mais influentes e respeitados de sua época. Sua autoridade e sabedoria fazem de Jeb uma verdadeira massa de poder em pessoa. Banahan Consemar, como o quarto filho da última geração, Bambam é o legítimo herdeiro do trono por ser o sucessor direto de Benedito Ren. Ele é hoje um dos alfas de mais alta classe e consolidou o império como uma potência mundial. Suas vestes luxuosas são um símbolo de sua riqueza, com um valor equivalente ao PIB de 3 países. Seu casamento, que durou 20 dias, foi o mais grandioso da história do império, evidenciando seu status e prestígio incomparável. Jimin Shin Consemar, conhecido como Park Jimin, o mais doce, ele é o governante da quinta província Alfa e o caçula da linhagem. Com uma personalidade multifacetada, Jimin Shin alterna entre uma provocadora sagacidade e uma doçura cativante, o que torna sua liderança única e surpreendente.
Sua habilidade para governar é reforçada por sua astúcia e sua natureza bipolar, características que o destacam na hierarquia familiar. Sendo o mais baixo entre os irmãos, com apenas 2 metros e 5 centímetros, ele é protegido por todos. No entanto, ele enfrenta um desafio complexo. Seu esposo, o príncipe Omega GK Consemar, conhecido como Jeon Jungkook, o Intenso, recentemente ascendeu ao trono vortexiano como Suleiman, o Grande, substituindo Bambam como sultão. Esses irmãos formam o núcleo do poder do Império, cada um com características e habilidades singulares que, juntos, consolidam a grandiosidade e a durabilidade do Império Vortexiano. Bom, parece real, né, meus amores? Mas isso é só uma criação da minha cabeça. Como toda fanfiqueira, precisamos de uma base, e eu, Lua Tuan, criei tudo isso com todo amor e carinho. Eu sou uma amante e entusiasta de relatos históricos, e também amo K-pop, então eu só juntei o útil ao agradável e nasceu esse império fabuloso e cheio de alfas e ômegas, betas, com muito amor, brigas e intrigas palacianas no harém do meu ultimate gostoso, Kumpimuk Buaku. Que por sinal é minha maior inspiração para essa história maluca. Muito obrigada pelo carinho, meus amores, e essa é a fase 3 de Love Music, chamada Royal de Realize. Beijos, meus Lunastars, até a próxima.